Olá, estamos aqui mais uma vez aprendendo com as mulheres da Bíblia e esse é o nosso 9º vídeo. E na história de hoje vamos estar falando a respeito de Tamar. O nome Tamar significa palmeira. Tamar foi uma mulher escolhida por Judá, filho de Jacó, para casar com seu filho Er. Como falamos nas histórias anteriores, a importância das mulheres de dar filhos a seus maridos para garantir a sua descendência e também seu valor perante a sociedade e família. Porém, Tamar não foi feliz em seu casamento, pois o seu marido era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou, deixando Tamar viúva. Judá, preocupado em garantir a descendência do seu filho Er, pede a seu filho Onã para que case-se com Tamar. Mais uma vez Tamar se vê triste em mais um casamento, pois seu segundo marido, Onã, sabendo que essa descendência não havia de ser para ele, derrama o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. Só que essa prática dele era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Tamar se viu sofrendo mais uma vez, tanto na convivência com esses maridos que faziam coisas más aos olhos do Senhor, como também pela viuvez sem ter filhos. Judá, seu sogro, manda Tamar voltar para a casa dos seus pais, passar sua viuvez lá até seu filho mais novo crescer para dar a Tamar como marido. Pois esse era o costume, dar o próximo filho para casar-se com a viúva do filho falecido, para assim garantir a sua descendência. Mas a verdade era que Judá temia dar o seu filho mais novo Selar para casar-se com Tamar, temendo a morte do filho. Que situação Tamar enfrentou? Ter que esperar com vestes de viúva na casa dos pais. Porque a casa dos pais é bom, mas quando casa-se, é diferente ter que voltar novamente para a casa dos pais. Sendo que ainda ela teria que esperar por uma pessoa que não seria dado a ela, sendo que ela estava sendo vista como uma mulher que causa a morte dos seus filhos perante ao seu sogro Judá, sendo que a morte dos seus maridos era causa deles mesmos diante do Senhor, não dela. Tamar não sabia, mas a verdade sempre vem à tona. O tempo se passou. A mulher de Judá morreu. Depois dele consolado, Tamar soube que seu sogro estava indo para Tímina, a tosquiar as suas ovelhas. Tamar tirou prontamente as vestes de viuvez e colocou e se cobriu com véu. Ficou irreconhecível e se assentou entre duas fontes próximo à entrada do caminho de Tímina, porque Tamar já sabia que Selá já era grande e não foi dado a ela como marido. Numa atitude desesperadora, ela traçou essa estratégia para garantir a descendência. Judá, quando a viu, não a reconheceu e pensou que fosse uma prostituta. E pediu para deitar-se com ela, e que em pagamento daria um cabrito. Tamar pediu como garantia penhor, o selo, o cordão e o cajado de Judá, que eram coisas pessoais, que ele aceitou. Tamar, depois dali, se levantou, tirou o véu e se vestiu novamente de suas vestes de viuvez. Judá enviou o cabrito como prometido pelas mãos do seu amigo, para que pudesse assim pegar de volta o penhor que estava na mão daquela mulher. Mas ele não a encontrou, porque ele procurava por uma prostituta, e ali nunca teve uma prostituta. Ele saiu perguntando ao povo pela prostituta que estava entre as duas fontes, na entrada da cidade. E todos afirmavam a mesma coisa. Aqui nunca teve ou passou uma prostituta por esse lugar. Eu aprendo aqui que um momento não define uma história. Um erro, uma queda, não define quem você realmente é diante de Deus. Se conhece uma árvore pelos seus frutos. Todos ali conheciam Tamar, sabiam de sua índole, e não foi o rosto coberto ou o véu que definiu Tamar como prostituta diante daquele lugar.
uma roupa diferente, uma atitude errada, pode até dar uma impressão errada da gente diante dos de longe, de quem realmente não nos conhece de perto. Mas para aqueles que nos vê de perto, que sabe quem realmente somos de verdade, jamais nos rejeitará, mesmo que venhamos errar. Quase 3 meses depois, foram avisar a Judá dizendo: sua nora adulterou, e eis que ela está grávida do adúltero. Então Judá mandou trazê-la para fora, para que ela fosse queimada. Somos muitas das vezes como Judá, rápidos para tirar conclusões erradas de alguém, baseado no que falaram. Somos rápidos para lançar pedras, sem nem sequer ouvir a pessoa. É claro que Tamar errou ao se deitar com seu sogro, mas Judá também errou tanto em não cumprir em dar o seu filho Selar como marido a Tamar, quanto em se deitar com ela mesmo sem saber. A verdade veio à tona quando Tamar entregou o selo, o cordão e o cajado de Judá, declarando que ele era o pai da criança que ela esperava. Judá, assim, reconheceu seu erro e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais Judá tocou em Tamar. Ela foi perdoada e teve gêmeos, 2 meninos, Pérez e Zerá. Tamar foi honrada depois de tanto sofrimento. Mais à frente veremos que o filho de Tamar, Pérez, o primogênito, entra na genealogia de Cristo. Uma história de sofrimento, humilhação, tanto no casamento quanto na sociedade. Sempre com veste de viuvez, uma mulher que vive em luto, presa a um relacionamento que nem foi consumado com o seu futuro marido que seria Selar. Uma mulher que viu seus sonhos serem frustrados e mesmo assim encontrou forças para lutar pela sua vida. E contudo, ela foi perdoada, porque só Deus sabe da dor de cada um. Só Deus sabe o que se passa dentro de cada pessoa. E quem sou eu para julgar, se só Deus conhece o interior? Que você neste dia, mulher, possa se levantar e crer que os seus sonhos ainda podem ser concretizados. Que tem promessa de Deus sobre a sua vida. Se errou, existe um advogado fiel que julga com justiça. Mas não pare de sonhar. Dias melhores virão para você. Creia nisso. Aqui quem vos fala é a missionária Saneide Paixão. E eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com uma amiga ou com alguém que você sentir de Deus, que muitas das vezes precisa de uma palavra de conforto, muitas vezes está sofrendo, está achando que é o fim, que não tem mais jeito, mas baseado nessa história de Tamar, uma história de sofrimento, mas que teve um final feliz, que essa pessoa também pode ter, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, com a permissão de Deus.